O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse nome que várias pessoas me perguntavam, como que fala? É branding? É branding? Alguém aqui já ouviu falar desse tema, branding? Não todos assim ao mesmo tempo, que eu fico confusa. Fala um de cada vez. Né? Branding, na verdade, é um tema que, quando a gente olha assim, né, a palavra branding, parece um nome, nossa, que nome diferente, sobre o que será que ela vai falar, um nome muito novo, uma palavra muito nova, muito diferente, muito moderna. Né? Mas, né, eu coloquei alinhar identidade com estratégias profissionais. Identidade já parece uma coisa que a gente conhece um pouco melhor. Né? Já parece uma palavra que está mais próxima do nosso dia a dia. E o branding, apesar de parecer uma palavra muito diferente, ela, na verdade, ela já está dentro da nossa vida há muito tempo. Ela já faz parte da nossa vivência há muito tempo. Ela só não tinha esse nome. Sabe aquela coisa que você já conhece e daí ela tem um nome? Ela não passou a existir porque ela tem um nome, ela só tem um nome, mas ela já faz parte da nossa vida há muito tempo. E, então, o que é esse tal de branding? A palavra branding, brand, né, sem o ing, significa marca, uma palavra de origem inglesa que significa marca. O ing, né, o ing, ele dá o gerúndio, que vai para o marcando. E da onde que veio essa expressão? Por quê? O que quer dizer? O que é marcando? O que o brand tem a ver com identidade? Por que eu juntei essas duas coisas, identidade e branding? O que as duas coisas, marcar e identidade? O que era marcado? Quando que surgiu essa ideia de marcar? Marcar para quê? Alguém tem ideia do que é isso daqui que eu coloquei? Pode falar, por favor. O Gil falou que é para ter propriedade sobre algo, para marcar. Esse daqui é aqueles ferros que marcam gado, né? Que marcam não só gado, né? Mas que eram usados para marcar. E marcava para quê? Para dizer de quem era. Esse gado é meu. Porque se ele não tiver nenhuma marca, ninguém sabe de quem é, qualquer um pode pegar, qualquer um pode levar. Ele não tinha como, né, destacar dos outros. A forma dele destacar dos outros era marcando. Outras coisas que também começaram a ser marcadas para serem destacadas, por exemplo, os vinhos. Os vinhos antes não eram marcados, eles começaram a ser marcados para destacar os melhores dos que tinham menos valor. Então, tudo começou a ser marcado com a intenção de destacar e diferenciar. Então, o branding, o que a palavra branding trouxe para a gente? A importância de destacar para se diferenciar. E destacar o quê? Né? Destacar o que ele tem de melhor. O que faz parte de mim, no caso do gado, que é meu e o que não é, e o que eu tenho de melhor, no caso do vinho. E o que isso tem a ver com identidade? O que é identidade? O brand, na verdade, ele engloba identidade, imagem e reputação. Isso é essa conjuntura que vai formar a nossa marca. E por que os três? Porque nós vamos, né, juntar identidade com imagem e reputação. Vamos começar a falar da identidade. Como eu falei, a identidade ela vem junto com a marca. Lembra que marcava os gados, marcava os vinhos, tudo para quê? Para destacar, para diferenciar, para mostrar o que é meu e o que não é, e o que tem mais valor e o que tem menos. Não era assim? Então, como que eu seleciono a minha identidade? O que é meu, o que eu sou e o que eu não sou. O que eu dou valor, o que eu priorizo e o que eu não priorizo, o que é importante e o que não é importante. Ou seja,
quem eu sou e o que eu faço. Como que a gente costuma se apresentar? Quando você vai se apresentar para alguém? Como que é o nome do senhor, por favor? Carlos. O Carlos falou que ele se apresenta, ele fala o nome e mostra o crachá do Cresce para mostrar que ele é corretor de imóveis. Ou seja, ele já fala quem ele é, o nome dele, né? E o que ele faz. Ele é corretor de imóveis. Muitas vezes, na nossa apresentação, a gente se identifica assim. Eu sou corretor de imóveis. Eu não sou psicólogo, que, inclusive, é no mesmo dia que é comemorado. Né? No dia 27 foi comemorado o Dia do Corretor de Imóveis e também o Dia do Psicólogo. Então, nisso nós somos iguais, está vendo? Nós temos algumas coisas diferentes, mas nisso nós nos igualamos. Um dia de comemoração é o mesmo. Então, quando nós pensamos em identidade, o que nos identifica? Na verdade, a identidade ela é muito complexa. Né? Se a gente for entrar nesse tema de uma forma profunda, ela é, né, formada a partir de muitas situações, né? É muito complexo a gente trazer toda a questão da formação da identidade. Então, eu estou tentando resumir um pouco, porque eu não sei vocês, mas eu acho que seria bom que a gente fosse embora antes da meia-noite, né? Então, vou ter que dar uma resumida aqui. Mas, quando nós pensamos em quem nós somos tudo que nós vivemos. Não dá para a gente pensar que eu sou só o que eu estou fazendo hoje. Quem eu sou, se eu for me apresentar para vocês? Né? O Evaldo me apresentou para vocês. Ele contou para vocês que eu sou psicóloga. Não contou? Ele contou para vocês que eu trabalho também com consultoria de RH. Mas ele não contou um monte de outras coisas. Ele não contou para vocês que eu sou mãe, né? Que eu tenho 2 filhos adolescentes, que isso não é desafiador nada. Né? Ele não contou que eu sou esposa, ele não me contou que eu sou irmã, ele não contou um monte de outras coisas, ele não contou todas as experiências de vida, ele não contou que eu gosto de cozinhar, ele não contou um monte de outras coisas sobre mim que também identificam quem eu sou. Ele contou o que interessava aqui. Se eu estivesse em outro lugar, ele iria contar outras coisas que interessassem naquele lugar. Imagina eu estou numa reunião social com meus amigos, chegam, gente, eu sou psicóloga, eu trabalhei no Sebrae, não sei quanto tempo, não sei o que, eu acho que vão olhar para minha cara e falar, acho que ela está no lugar errado. Né? Ela está com algum problema, né? Não está certo, não está encaixando. Por quê? Porque nós apresentamos a nossa identidade de acordo com o lugar que a gente está se apresentando. Não é verdade? Então, quem eu sou? Mas eu sou muito mais do que eu estou mostrando. Né? Eu sou muitas outras nuances, frentes, né? Muitas outras faces. Dentro da minha identidade tem os meus sonhos, tem as minhas paixões, tem os meus pensamentos, tem os meus medos, né? Tem as minhas vivências, tem as minhas forças, no que eu sou boa, tem as minhas fraquezas, nos meus maiores desafios. Tudo isso faz parte da minha identidade. E tem também o que eu faço. Tudo isso é a minha identidade. Tudo isso precisa estar muito claro para mim. Porque, se eu não sei quem eu sou, se eu não me conheço, eu acabo sempre usando o que eu acho que eu deveria ser. E eu acabo criando uma marca que não sou eu. E nós vamos falar um pouquinho mais disso. A identidade ele é o ponto de partida e o principal pilar, né, para a criação da nossa marca. Na identidade, também, nós temos o tripé da identidade, que nós conhecemos dentro da organização. Alguém aqui já conheceu esse tripé? Tem muitas empresas que você entra e está na porta, né? Tem a plaquinha lá, missão, visão e valores. Por que é importante conhecer isso daqui? Perfeito. A Eveline falou que é importante você saber quem você é, aonde você quer chegar e como você vai... E os seus valores para chegar, para atingir. É muito importante você conhecer a identidade, porque como que você vai se relacionar com alguém que você não conhece? Como você vai confiar em alguém que você não conhece? Né? Como que você vai assumir um compromisso com alguém que você não conhece? Como que eu vou chegar numa empresa e vou falar, não, eu quero, né, assumir um compromisso de ter
né, aqui com o corretor, não. Eu vou comprar um patrimônio que é algo muito importante na vida de alguém, porque vai realizar um grande sonho, não é algo simples. Seja um patrimônio para si mesmo, ou seja um patrimônio para investimento, não é uma compra simples, né? É um momento muito importante. E ele precisa saber com quem ele está se relacionando para fazer isso. Ele precisa ter confiança na pessoa. Se ele não conhece, como que ele vai ter confiança? Né? Eu vou falar, não, me parece confiável. É assim que a gente assume compromisso, sem conhecer. Né? Você fala, eu acho que eu estou querendo abrir uma empresa, passo na rua, olho, vamos abrir uma empresa junto? Você quer ser minha sócia? É assim que a gente estabelece compromisso, estabelece confiança? Não, a gente precisa conhecer. E como que a gente conhece a pessoa? Pela identidade. Né? Não só a pessoa, a empresa, a pessoa, toda a relação vem pela identidade. Você precisa conhecer. E a identidade, quando a gente fala de missão, o que é a missão? A missão de uma pessoa, a missão de uma empresa. O que é a missão? É a razão de existir. É o propósito de vida. É porque ela está ali. Né? Por que eu existo? Vamos pensar tanto na empresa como na pessoa. Qual é a coisa mais importante para ela? Por que ela continua vivendo? Por que ela não desiste? Né? Essa é a missão, tanto da empresa como das pessoas. E a visão? É aonde ela quer chegar. A missão, dificilmente as pessoas mudam, as empresas mudam. Porque o propósito dela, da existência dela, ela vai manter. A visão, aonde ela quer chegar, isso pode mudar, porque depois que ela atingiu, ela pode estabelecer uma nova meta. Né? Eu quero chegar, eu quero ser referência como o melhor corretor de Pinda. Tá, agora eu já sou o melhor corretor de Pinda, acabou a minha visão. Não, agora eu quero ser do Estado de São Paulo. Então, eu mudei a minha visão. Né? Porque aonde eu quero chegar mudou. E os valores? É do que eu não abro mão para chegar aonde eu quero chegar. Eu quero ser o melhor, mas eu não vou passar por cima de ninguém, eu não vou ser desonesto, porque esses valores eu não abro mão. Não são coerentes com a minha identidade. Então, eu não vou me relacionar com alguém que tem uma identidade que eu não conheço, porque eu não sei os valores. Eu não sei se o que para mim é inadmissível, que eu não abro mão para eu conseguir o que eu quero, para ele está tudo bem. Eu não conheço os valores. Eu não sei qual é a visão. Se, de repente, eu quero ser o melhor, e ele não quer ser o melhor. Ele não liga para a qualidade. A visão dele é ter um monte. Eu quero ser o que tenha mais clientes, mesmo que eu não entregue com qualidade. A minha visão é ter a melhor qualidade. A visão do outro é ter a maior quantidade. Não vai dar certo. Porque onde eu quero chegar é diferente. Então, se eu não conheço a identidade da pessoa que eu estou me relacionando, as chances de dar certo diminuem bastante. Então, a primeira coisa, eu preciso conhecer. Quando a gente pensa nisso em relação a nós mesmos, quanto que eu me conheço? Eu sei o que é a coisa mais importante para mim, aonde eu quero chegar e do que eu não abro mão, quando eu vou fazer o meu planejamento de quem eu quero ser, da minha identidade. Se eu não sei quem eu quero ser, como eu consigo, quando eu vou até fazer uma venda, ou quando eu vou me relacionar com um cliente, me apresentar para essa pessoa de uma forma coerente, em que ela consiga saber quem eu sou, porque eu sempre apresento a mesma pessoa. Porque se eu cada vez apresento uma pessoa diferente, eu não passo estabilidade. E se eu não passo estabilidade, eu não passo confiança. Se eu não tenho estabilidade, se eu não tenho confiança em quem eu sou, ninguém dá o que não tem. Eu não passo isso para o outro. Tudo bem, gente? Como eu falei para vocês, além da identidade, a imagem. A imagem é importante? Por que a imagem é importante? Né? A Eveline falou, a primeira impressão é a que fica, e alguém falou lá no fundo, eu não escutei, desculpa. É a primeira impressão, tem uma frase que eu acho legal, que fala assim, que nós não temos uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. A primeira impressão, eu não sei se é a que fica, mas a gente não tem uma segunda chance de causar a primeira impressão. A gente pode causar uma segunda impressão incrível e mudar até
aquela primeira impressão. Mas já não é mais a primeira. Né? Então, a imagem é importante. E por que, que a imagem é importante? Porque é o que o outro está vendo. Mesmo que você tenha... Nós falamos da identidade. Eu coloquei aqui essa imagem aqui do iceberg. A identidade é tudo que está para baixo. Ela é imensa. Ela é muito complexa. Tem muitas coisas. Se eu for apresentar, eu for me relacionar com uma pessoa, né, com um cliente, e eu apresentar tudo que eu sou, eu vou deixar a pessoa confusa. Não é verdade? Eu falo, nossa, eu acho que eu não quero me relacionar com essa pessoa, ela é muito confusa. Eu nem sei, ela é muita informação. Não é? Sabe aquela situação que é muita informação, você não sabe nem o que pensar? Então, é mais ou menos isso. Então, o que eu vou apresentar? O que é a minha imagem? É o que a pessoa consegue ver. É o que está para fora da água do iceberg. Isso é a minha imagem. Existe uma estrutura muito maior por baixo. Mas o que está para cima é o que a pessoa consegue ver, que é a minha imagem. E essa imagem, ela tem a nossa autoimagem, que é a imagem que eu tenho de mim, e tem a imagem pessoal, que é a imagem que os outros têm de mim. A imagem que eu tenho de mim, ela é uma imagem que ela pode ser positiva ou ela pode ser uma imagem não tão positiva assim. Ela vai estar ligada à minha identidade. E isso vai interferir na imagem que os outros têm de mim? Claro, porque o que eu vou apresentar? Os outros não vão ver o que está para fora? O que eu vou pôr para fora? Eu vou pôr tudo para fora? Não. Eu vou pôr para fora o que eu achar que é importante. Agora, se eu não tenho uma boa imagem de mim, se a imagem que eu tenho de mim não é positiva, eu vou colocar coisas positivas? Eu vou colocar o que está emergindo, o que está mais forte em mim. Então, tudo em mim, uma coisa que é muito importante a gente, né, sempre está lembrando, às vezes você fala assim, eu não quero nem me preocupar, eu não me preocupo com o que os outros pensam de mim. Né? Para mim, não estou nem aí. O que quiserem achar, não me interessa. Vocês acham que é possível isso? A gente não se preocupar com o que os outros pensam da gente? O que os outros pensam da gente não interfere no que a gente pensa da gente? Não interfere na nossa autoimagem? Muitas vezes, o que os outros pensam da gente acabam fazendo com que a gente pense a mesma coisa. A gente começa a acreditar. Vai ver que eu sou assim mesmo. Se você não tiver a sua identidade muito clara para você, muito sólida, né? O que o outro falar, você vai falar, vai ver que eu sou mesmo. Vai ver que eu sou. Talvez ele esteja vendo em mim algo que eu não estou vendo. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou. Agora, se você sabe quem você é, se o outro fala, você vai pensar assim, não, eu acho que, na verdade, eu não sou um bom comunicador, porque eu não estou conseguindo passar a imagem correta, porque eu sei que eu não sou essa pessoa. Mas, se estão me vendo dessa forma, então eu não sou um bom comunicador, porque eu estou passando uma imagem diferente da pessoa que eu sou. Então, eu preciso melhorar minha comunicação. Não é que eu não sou do jeito que eu penso. Eu só não sou bom comunicador. Então, eu preciso melhorar a minha comunicação. E por quê? Porque tudo que a gente faz fala da gente. Tudo. Todo momento. Você fala, mas eu não quero que prestem atenção em mim. Essa não é uma escolha sua. Né? Tudo que a gente faz, todo movimento, a todo momento, você é observado. A todo momento, as pessoas prestam atenção em quem você é e formam uma imagem de quem você é. Por isso, nós temos a imagem que é percebida, que é a imagem que os outros estão vendo, né? Que é aquela partezinha de cima do iceberg, a partezinha que fica para fora. Toda forma de comunicação passa uma mensagem, seja a roupa que você está, seja a forma que você fala,
seja os lugares que você vai, seja as coisas que você posta. Hoje em dia, então, com rede social, é comunicação que não acaba mais. Não é verdade? As coisas que você posta, o tipo de foto, o tipo de mensagem, as coisas que você curte, tudo fala sobre você. Toda comunicação fala sobre você. Toda interação fala sobre você. Fala sobre a sua identidade. Fala sobre os seus valores. Fala sobre como você é. Ah, mas eu não quero isso daqui, é minha vida pessoal. Mas você põe na rede social, deixou de ser pessoal. Agora é público. É sua vida pública. Né? E daí não dá para você selecionar. Não, os profissionais não olhem isso, só os pessoais. Né? Não tem jeito. Né? Vocês não olham. Não dá, você não controla o externo. Você não tem controle nenhum sobre o externo. Você tem que se concentrar no que você controla. Você controla o interno. O externo você não controla. Então, você tem que controlar o que você manda para o externo. Porque, depois que foi para o externo, aí é com eles. A interpretação é deles. Então, a imagem percebida é tudo que é percebido pelo outro, que pode ser totalmente acidental. Nossa, eu não queria passar essa imagem, mas eu não me preocupei. Eu não tive a intenção de passar essa imagem, mas eu não tive a preocupação de não passar. Eu não tive a preocupação de não passar algumas informações sobre mim que eu não gostaria que as pessoas soubessem, ou percebessem, ou me vissem dessa forma. E, muitas vezes, você fala, eu não sei por que pensam isso sobre mim. Porque, de alguma forma, você passou essa mensagem. Ou não se preocupou de passar uma mensagem diferente dessa. E foi interpretado dessa forma. Daí fala assim, mas a culpa não é minha se o outro pensa assim. Alguém aqui já fez curso de comunicação? Nossa, vocês são excelentes. Todo mundo já não precisa de curso de comunicação. Ninguém nem fez. Nunca? Ninguém fez curso de comunicação? Nada de comunicação? Rosângela fez. Curso de comunicação. Na comunicação, a responsabilidade da mensagem é do emissor, de quem passa a mensagem, ou de quem recebe a mensagem? De quem passa a mensagem. Então, falar assim... Exatamente, obrigada. Falar assim, eu não tenho culpa se a pessoa entendeu errado. Tem, sim. Porque a responsabilidade pela mensagem ser passada de forma correta e ser entendida é de quem passou a mensagem, não de quem recebeu. Então, se a outra pessoa não entendeu, você vai ter que melhorar a sua comunicação e passar a mensagem novamente de uma forma correta. Então, se os outros não estão entendendo, eu não tenho... Tem. Você vai ter que prestar atenção. Se eu não gosto do que estão vendo, eu preciso melhorar a mensagem que eu estou passando. Tá? E tem a imagem que é projetada. O que é a imagem projetada? E daí a gente começa a entrar no branding. A imagem que é projetada é a imagem que eu quero que vejam. É quem eu quero ser. Quem eu quero apresentar. Como eu falei, quando eu vou, por exemplo, numa reunião com os meus amigos, uma reunião social, eu não vou chegar lá e ficar apresentando a Alessandra profissional, não faz o menor sentido. Né? Como também não faz sentido eu chegar aqui e começar a apresentar, né, a minha parte familiar, vou apresentar a minha família inteira. Vocês vieram conhecer a profissional. Então, em cada lugar, a minha identidade ela tem que ser coerente com quem eu sou naquele lugar. Então, eu vou escolher o que eu quero apresentar. E eu vou apresentar o que me ajuda. Eu vou apresentar o que faz com que eu tenha mais valor, para atribuir valor à minha marca, a quem eu sou. Eu não vou apresentar o que me atrapalha. Para que eu vou contar as minhas fraquezas? Né? Tem gente que chega e já conta tudo. Ai, gente, eu tenho dificuldade nisso, naquilo. Você perde a sua credibilidade. Para quê? Para que perder, abrir, né, as suas dificuldades? Muda o holofote. Vira o foco para o outro lado. Vira o foco para o que te ajuda. Porque aumenta o seu valor. Se a gente for pensar, dentro de um aqui, né, vamos colocar que tenham 50 corretores. Muito do material, do produto, pode ser o mesmo. O que faz com que escolham um e não o outro? É o produto. Né? É quem você é. Então, você tem que apresentar o melhor que você puder de você.
fazer com que você entenda que o seu holofote tem que ser para o que te valoriza, para o que te dá valor. Só que, para você apresentar isso, você tem que enxergar isso. Começa por você reconhecer o seu valor. Você reconhecer quem você é. E as pessoas têm muita dificuldade em conseguir enxergar o próprio valor. Né? É até interessante. Às vezes você chega assim e fala assim, nossa, Ana Paula, que bonito esse seu blazer. Esse? Nossa, velho. Eu sei que aqui em Pindamonhangaba ninguém faz isso, mas tem lugares que a gente encontra com pessoas, você vai elogiar alguma coisa na pessoa, e você fala, nossa, que bonito esse blazer. Esse? Nossa, tem 10 anos esse blazer. Aí você fala assim, nossa, tá bonito seu cabelo. Nossa, eu tinha que ter pintado semana passada, não deu tempo. Para quê? Né? Você está fazendo um elogio e a pessoa está desmerecendo. Para que tirar o seu valor? A ideia é exatamente o contrário. Esse blazer, nossa, caríssimo. Era o último de uma coleção especial, limitada. Né? Então, apresentar o que intencionalmente te torna melhor. Encontrar em você o que te torna melhor. Pode falar. Sim. Então, eu vou falar das duas coisas. A primeira, né? A primeira situação, né, que foi colocada, né, que tem gente, que, por exemplo, essa situação, né, da foto do Instagram. É lógico, no Instagram, o que a gente faz? A gente acaba apresentando a imagem do que eu quero mostrar. Né? E eu acho um absurdo também, porque a gente põe um filtro e ele não acompanha a gente. Né? Eu acho um absurdo, porque eu ponho lá a minha foto no Instagram, eu ponho um filtro, fica linda, aí depois que eu saio, ao vivo não está igual. Eu acho que não deveria ser dessa forma, mas é. Né? A hora que fica no pessoalmente não está igual ao Instagram. Deveria ser assim, mas não é. E, na verdade, por que acaba acontecendo isso? Porque nós queremos, muitas vezes, aquela é a nossa imagem idealizada. É a imagem de quem nós queremos ser. Só que nós não queremos passar pelo processo, né? Porque pode ser que nós não vamos chegar naquela imagem idealizada de quem nós queremos ser. Porque aquela lá ela é uma imagem que não corresponde à minha identidade. Então, ela é uma imagem que acaba sendo uma imagem disfuncional, porque eu não aceito a minha imagem real. Como eu não aceito a minha imagem real, porque fazer uma correçãozinha aqui, outra coisinha ali, né, não distorce, não muda quem você é. Mas, muitas vezes, realmente, você nem reconhece a pessoa. Se tiver dentro dos meus valores honestidade, eu não vou mudar a minha foto, seja de uma casa ou seja do meu rosto, né, de forma que deixe de ser eu. Mas, se não estiver, aí vem a questão de eu conhecer a identidade e os valores de com quem eu me relaciono. Né? Eu vou me relacionar com uma pessoa que ela não apresenta quem ela é de verdade. Ou eu quero me relacionar com uma pessoa que eu sei quem ela é, que ela apresenta quem ela é, as forças e as fraquezas. Ela é real. Né? Eu sei o que esperar dela. Aí eu tenho credibilidade, porque ela é real. Né? Então, né, nessa situação, né, que foi colocada de é outra pessoa, parece outra pessoa. Né? Eu vejo a foto, vejo a casa, parece outra coisa, porque a distorção é muito grande. Isso acaba que depois fala assim, eu sei que ela não é daquele jeito, porque uma hora ela vai aparecer, a não ser que ela nunca apareça. E isso vai criando também uma identidade, porque toda vez, vamos colocar que é um corretor que sempre maqueia a casa, aí vai lá ver a casa é diferente. Aí ele vai de novo com aquele corretor que maquiou outra casa, vai lá ver a casa de... eu não vou mais com aquele corretor. As casas que ele mostra estão sempre maquiada, está sempre diferente. Isso cria uma identidade para aquela pessoa que sabe que todas as fotos são alteradas. Então, o que acontece? A pessoa vira e fala, bom, aquela pessoa, eu já sei que essa é uma marca dela. E marca é como cicatriz. Chega uma hora que você não esconde, ela fica ali, é uma marca. É algo que a pessoa precisa... Né? Por mais que ela tente... Você pode mudar a sua marca? Sim. Do mesmo jeito que tem o brand, tem o rebranding, né? Que é você alterar a marca que você tem. Mas é muito mais trabalhoso. Reforma é muito mais difícil do que construção.
Né? É muito mais trabalhoso. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você vai criar já a sua primeira marca, porque vai ser mais difícil você mudar. Muito mais difícil. Né? Porque você cria uma imagem. E essa imagem, que é até o próximo que a gente vai, cria uma reputação. E o que é a reputação? É a repetição dessa imagem. Como eu falei, coloca uma foto alterada, não muda nada. Ah, ela exagerou aqui nessa foto, mas eu sei como ela é. As outras fotos estão normais. Ah, uma casa estava diferente? Tudo bem, aquela casa estava diferente. Agora, todas as fotos estão alteradas, todas as casas estão diferentes. Tudo que a pessoa faz não corresponde a quem ela é. Ela se torna uma pessoa que você não consegue ter segurança, não consegue ter confiança, porque ela não passa estabilidade na identidade dela. Então, isso vai criando o quê? Uma repetição daquela imagem. A repetição daquela imagem vai começando a consolidar aquela imagem de uma forma conjunta e formando a reputação. E reputação, gente, depois que formou uma reputação, aí é trabalhoso. Ótimo quando forma uma reputação positiva. Porque não é uma ação que muda uma reputação positiva. Você pode até, né? Ai, nossa, eu dei uma vacilada aqui. Não vai mudar a sua reputação. Negativa também, você vai ter muito trabalho. Porque não é uma coisa que você fez certa que já mudou a sua reputação. Né? Você vai ter que mudar novamente, que é o rebranding, né? Que a gente vai, como eu falei para vocês, que você vai ter que mudar novamente, estruturar novamente a marca que você tinha. Por quê? Porque a marca, lembra? A marca é o que aparece, que está estruturado na sua identidade. Para mudar a sua marca, precisa-se passar uma nova identidade. Você precisa passar que você tem outros valores, que você tem outra postura. As pessoas precisam ver em você outros comportamentos. Você lembra que eu falei que tudo que você faz passa uma mensagem de quem você é? Então, até que as pessoas deixem de ter aquela imagem que tinha antes e construa essa nova imagem, é como se você tivesse que deixar ir embora quem você era, deixar morrer quem você era, para nascer quem você vai se tornar. Enquanto quem você era não foi, quem você vai se tornar não chega. E a reputação, ela passa de forma coletiva os seus valores. E, muitas vezes, a reputação é o primeiro contato que a pessoa tem com você. Antes até de te conhecer. Antes até de ter a oportunidade de conhecer a sua identidade, a sua reputação já vem. Às vezes, muito bom, porque ela já chega com você com uma aprovação, e, às vezes, mais difícil. O Evaldo colocou um ponto bem importante aqui, que ele falou da questão da inveja, de uma pessoa tentar fazer com que você tenha uma imagem que você não tem, não é, uma pessoa que você não é, para um boicote mesmo, né? Por questão de inveja e tal. Isso acontece? Claro, sempre. Isso acontece. Mas que o outro fale o que quiser sobre você, ele pode falar. Vai sustentar se você confirmar. Né? O outro pode falar. Aquilo pode até ficar pendurado por um tempo. Mas depois, pela sua identidade, pelo seu comportamento, pelas suas mensagens, escorrega, né? Escorrega, porque você acaba mostrando quem você é. E não sustenta a imagem que o outro passou sobre você. Né? Ela falou que uma mentira não se sustenta por muito tempo. Né? Às vezes, até pode se sustentar se você não fizer nada para mudar. Né? Vamos supor, você conta alguma coisa para você e você nunca conhece essa pessoa, não tem a oportunidade de mudar a sua visão. Né? Aí pode acontecer. Se você nunca tiver a oportunidade de conhecer a pessoa, isso pode acontecer. É fácil de identificar. Mas eu acho que o mais importante é que você sempre tenha essa visão, essa
solidez em quem você é. Porque se você sabe quem você é e você tem segurança em quem você é, o que o outro fala sobre você não muda quem você é. E você se mantendo quem você é, isso vem no iceberg. Né? Porque o que está para fora, vamos colocar assim, do iceberg, é o mesmo gelo que está embaixo. É só que é o gelo que eu escolhi deixar sair. Que não é um gelo aleatório, não vai sair qualquer gelo. Eu vou escolher que gelo que eu quero que saia. Quando sair o gelo aleatório, pode ser que saiam coisas que eu não quero que apareça, porque eu não prestei atenção. E acaba que, muitas vezes, eu passo mensagens que não era o que eu queria que as pessoas vissem. Né? Não era assim que eu queria ser interpretada, porque eu não fui muito boa comunicadora. Mas, quando eu presto atenção, aí eu consigo criar uma imagem que é coerente com quem eu sou. Tudo bem, gente? Até aqui? Então, eu coloquei assim para fazer um resumo, a dinâmica da construção da marca. O que é a marca? Como que constrói a marca, então? Nós temos a identidade. O que é a identidade? Só para fazer um resumo. São as características que nos definem, como talentos, valores, crenças, habilidades, objetivos. Né? Lembra? É aquela parte de baixo do iceberg que é muito complexa, que tem muitas coisas que compõem a nossa identidade. Dessa identidade, nós temos uma imagem, que pode ser uma imagem que ela é percebida de forma aleatória, porque eu não estou prestando atenção no que estão percebendo, e as pessoas percebem, eu prestando atenção ou não. Ou ela pode ser de uma forma projetada, ou seja, eu projeto o que eu quero que percebam de mim, o que eu quero que esteja na minha marca, como eu quero marcar as pessoas. E, a partir dessa imagem, a repetição dessa imagem, eu formo uma reputação, que é a imagem de forma coletiva de quem eu sou. E, como eu falei, muitas vezes, o primeiro contato que o outro pode ter comigo. Você pode prestar atenção que, muitas vezes, a reputação da marca já acaba dando uma credibilidade para a marca, que a marca não precisa mais nem fazer nada, ela se vende sozinha. Quantas marcas nós conhecemos que ela já adquiriu uma reputação que a diferencia de outras com produtos muito parecidos, mas, por conta da reputação que ela tem, ela acaba tendo um reconhecimento de valor muito superior. Quem poderia me dar um exemplo? Coca-Cola. A Coca-Cola, né, como refrigerante, ela não precisa entrar na concorrência com outros refrigerantes que seja de cola ou que seja mesmo, né, Guaraná. Ela só a marca dela, ela estar presente, e até em outros produtos, não só de refrigerante, né, ela já passa credibilidade, porque ela mostra valores como ela tem qualidade, né, ela tem valores que você já identifica como algo que você pode confiar. Alguém mais? Bombril. Né? O Bombril, e ainda o Bombril tem uma coisa que é legal quando a gente está falando de marca, que a marca, uma das coisas importantes da marca é ela ser sempre lembrada. Quando ela passa essa confiabilidade, essa credibilidade, ela é a primeira que você lembra. Então, ninguém fala palha de aço. Quem que fala, eu vou comprar uma esponja de aço? Não, eu vou comprar Bombril. Né? Por quê? Porque ela se torna até mais forte do que o produto. Né? A marca é mais forte do que o produto. Band-Aid, né? Maisena, e aí, por aí são as marcas que elas se tornam tão fortes. E por quê? Como que elas conseguiram atingir isso? Porque elas passaram uma credibilidade que fizeram com que elas fossem referência daquele produto. Então, elas são referência. Então, quando você pensa em você como uma marca, como ser referência do profissional que você é? Né? Como pensou em corretor de imóveis, pensou no Evaldo. E a marca, quando ela tem essa identidade, e você tem essa credibilidade na marca, você nem questiona.
Né? Ninguém questiona, mas será que é confiável? Será que Nestlé é confiável? Você nem questiona. Você sabe que é. E você, né, se sente seguro. Né? Porque você eu sei que é confiável. Ah, é Nestlé. Né? Então, ela passa essa credibilidade. Eu passei, gente. Coloquei no bolso aqui. Ele passou sozinho. Ele que errou, tá, gente? Não fui eu, não. Foi ele que errou. Hã? Já estava escolhendo ali. Não, ninguém viu, ninguém viu. Bom, como eu estava falando. Então, essa imagem ela acaba trazendo uma reputação, e essa reputação se torna a sua marca. O que é a sua marca? É como você é visto. É o que as pessoas falam de você quando você não está. Né? É como as pessoas te descrevem. É como você marca as pessoas. É como a sua presença é marcante. E daí, agora veio. Agora é a hora dele. Tá vendo? Ele era apressado, veio antes da hora. Tive que pôr ele de castigo de volta. Bom, então, a marca. Como que eu fortaleço a minha marca? Vamos pensar. Se a marca é tão importante, se é tão importante, por que é tão importante? Porque a marca se torna referência. A partir dessa marca, eu vou ser lembrado antes dos outros. Já que os produtos são muito parecidos, eu preciso me destacar de alguma forma. Não é verdade? Então, eu preciso fazer algo que faça com que, no meio dos outros, eu chame a atenção. Como? Como que eu vou ter uma identidade que se diferencia? O que eu tenho que fazer? Como que eu fortaleço a minha marca? Primeira coisa, a memória. Eu coloquei aqui para vocês, ó, marca, que é para não esquecer aqui a sequência. Memória. O que faz a marca se tornar mais forte? Você se lembrar dela sempre. Quando eu falo esponja de aço, Bombril. Né? Band-Aid. Quando você pensa no produto, você já pensa na marca. Como que você conseguiu isso? Como que essas marcas conseguiram ficar na memória desse jeito? Como que ela conseguiu? Como ela conseguiu chamar a atenção para ela dessa forma? Ela precisou chamar a atenção. Ela precisou se diferenciar das outras. Ela teve que ter um diferencial. Senão, ela não ia chamar a atenção, ela ia ser mais uma no meio das outras. O que a diferencia? A identidade dela. Ela tem que ter algo que é dela e que a diferencia das outras. Então, eu vou escolher o que vai ficar para fora do iceberg, lembra? Que é algo que eu quero que seja relacionado a mim, a minha identidade, ao quem eu quero. Então é um personagem? Não, não é um personagem, porque faz parte da sua identidade. Seria um personagem se fosse algo que você está apresentando que não faz parte da sua identidade. Aí é um personagem, porque não sou eu. Aí é o do Instagram, do Tinder, lá, a casa fake. Não, faz parte da minha identidade. Só que são características da minha identidade que me ajudam no meu objetivo. Então, eu vou colocar em negrito. Né? Eu vou colocar o holofote para que apareça mais do que as outras coisas. Porque eu sei que isso me valoriza. Então, como eu vou chamar a atenção para isso? Como que eu vou ter a atenção e ficar na memória? Gente, vamos pensar. Quando eu falo assim, eu vou chamar eu preciso ir embora, eu vou chamar um carro de aplicativo, é assim que a gente fala? Por quê? Quanto foi repetido isso? Pode falar. Vou tirar uma cópia. Quantas vezes foi repetido a marca para que ela ficasse na memória? A repetição é uma das formas de fixar mais a memória. Eu preciso chamar a atenção e eu preciso estar sempre presente. Virou referência porque trouxe a inovação. Né? Ele se diferenciou e ele se destacou, e por isso ele se tornou referência. Sim. Mas, se ele não tivesse qualidade, se ele não se destacasse, tem outras empresas que ele lança e a outra empresa acaba absorvendo o mercado que ele deveria ter entrado primeiro. Né? Até assim, se for pensar, mesmo no mercado de lanche.
Né? Tem algumas outras lanchonetes que começaram com lanches até como eu não estou me lembrando agora qual, mas que como o McDonald's entrou e absorveu. Né? Então, tem outras marcas que, às vezes, elas são lançadas, mas elas não passam a mesma credibilidade de outra, e daí a outra marca acaba absorvendo até aquele caminho que ela que abriu, vamos colocar desse jeito. Né? Então, mas como? Eu tenho que chamar a atenção. Eu tenho que chamar a atenção por alguma característica que me diferencia e que seja boa. Porque também chamar a atenção por ser ruim não adianta. Né? Tem que ser alguma característica que me diferencia e que seja boa. Né? Chamar a atenção porque, por exemplo, eu chamo a atenção porque eu tenho trabalho escravo ou faço teste animal, não adianta. Né? Tem que ser por alguma característica que seja boa. Então, chama a atenção. A repetição também faz com que grave também a marca. E o coração. Por que o coração? Gente, por que vocês acham que eu coloquei o coração ali? A emoção. A importância da emoção. O vínculo, a memória. Se vocês pararem para pensar nas coisas que vocês lembram mais antigas da vida de vocês, todas elas são memórias emocionais. Todas elas tiveram algum conteúdo emocional que fizeram com que vocês criassem um vínculo com aquela situação e vocês não esqueceram. Né? O vínculo mais forte é o vínculo emocional. Então, quando eu quero ser, vamos falar assim, isso marcou na minha vida. O que marca? O que é mais marcante? Isso foi marcante. O que é mais marcante? É o que teve emoção envolvida. Como que eu consigo criar um vínculo emocional com o cliente? Quantos aqui percebem a importância do vínculo emocional com o cliente? A Ana Paula falou que eles viram amigos dela. Amigos é um vínculo emocional. Né? E por que você cria um vínculo emocional? Por que é importante? Né? Muitas vezes, até quando você... Vamos pensar que você vai numa loja. Às vezes você vai numa loja que você acha que você não vai achar até as coisas que você quer exatamente, as melhores coisas, mas você gosta tanto da pessoa que te atende lá. Né? Ela é tão legal. Aí você vai. Você nem gosta tanto dos produtos, pode ser que nem sejam os melhores produtos ali, mas você é tão bem tratado, você se sente tão bem. Né? Todo relacionamento com o outro, né? O que faz com que eu queira estar perto da outra pessoa? É quem eu sou com aquela pessoa. Quanto eu me sinto bem, quanto eu consigo ser quem eu gosto de ser quando eu estou perto daquela pessoa. Isso é vínculo emocional. Se eu não gosto de quem eu sou perto daquela pessoa, eu não quero estar perto daquela pessoa. Né? Então, qual é a importância do vínculo emocional para a memória? Para que a pessoa fale, nossa, eu estou precisando de tal coisa, já sei para quem eu vou pedir. É a pessoa que me passa segurança. É a pessoa que me passa confiança. É a pessoa que eu sei que vai me ajudar a resolver esse problema. E é a pessoa que eu sei que está ali para mim. Que está acessível. Porque se é a pessoa que, quando eu procuro, agora eu não posso, agora não dá, depois eu te falo com você, depois eu... Como que eu vou lembrar disso? Não, nem adianta ligar para aquela pessoa, nunca pode. Nunca está lá, sempre está ocupada. Como que eu vou me tornar marcante? Como que eu vou marcar a minha presença para ela? Então, como eu fortaleço a minha marca? Estando na memória. Chamando atenção. Não deixando, né, de prestar atenção na importância da repetição. Né? Aquilo que dizem, quem não é visto não é lembrado. Né? Você tem que ser presente, tem que estar presente. O vínculo emocional e acesso. A pessoa tem que sentir que ela consegue ter acesso a você, ter proximidade, se sentir à vontade na sua presença. Se não... Tudo bem até aqui? Alguém gostaria de... Não todos ao mesmo tempo, como a gente combinou, um de cada vez, por favor. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? E no que eu me destaco
e me diferencio. O que faz com que eu seja lembrado? Você sabe o que isso fala sobre você? Né? Eu só consigo ter uma imagem que passa credibilidade quando ela está alicerçada na minha identidade. Exatamente. Senão, ela não passa credibilidade. Todo mundo percebe que não é real, que ela é uma imagem distorcida. Uma coisa, quando, até agora que falando, né, da imagem real, né, até que o Júnior tinha falado da imagem que tem gente que se acha demais, né? Na verdade, tem gente que, do mesmo jeito que tem pessoas que não conseguem reconhecer o próprio valor, tem pessoas que reconhecem em si um valor muito elevado, né, que você tinha falado. Na verdade, existem alguns, e é lógico que eu não vou me aprofundar nisso, mas não posso deixar de falar, até porque eu sou psicóloga, né? E alguns transtornos, até de personalidade, que fazem isso, com que a pessoa tenha uma imagem projetada, idealizada, né? Como até tem um transtorno narcisista, em que a pessoa se vê na imagem ideal e ela acredita que ela é daquele jeito. Então, existem alguns transtornos, mas daí, né, seria uma outra categoria. Mas, muitas vezes, pode até não ser um transtorno, mas a pessoa ela quer tanto ter aquela imagem que ela começa a agir como se tivesse, se ela realmente acredita que é, né, e ela começa a caminhar naquela direção para construir aquela imagem para que se torne real, ótimo, né, porque nós temos que ter realmente uma meta de quem eu quero ser. Eu tenho a imagem de quem eu sou e a imagem de quem eu quero ser, e eu devo caminhar nessa direção. Mas, se eu não estou nem caminhando nessa direção e eu estou longe, existe uma distância muito grande de quem eu sou e de quem eu acho que eu sou, então existe um desconhecimento muito grande de quem eu sou. A minha autoimagem está muito distorcida, porque não existe um autoconhecimento. E daí precisa investir no autoconhecimento, porque não, né, nunca a pessoa vai se sentir plena, realizada, se ela não tiver essa coerência com a autoimagem, a imagem social e a identidade. Na verdade, os valores eles estão num momento, isso que eu ia falar, nós estamos num momento em que, né, se for pensar nas gerações até, né, eu não vou entrar nesse ponto tão profundo, mas existem uma mudança muito grande entre as gerações, né? Se a gente for pegar lá desde dos baby booms, dos X, Y e agora Z, e agora está entrando a alfa, né? A alfa nem sei como é que vai ficar, porque já está, né? Agora já está na alfa. A alfa são depois de 2012, os nascidos depois de 2012. Nem sei como é que vai ficar, porque o Z já está difícil da gente entender, que já é os digitais, né? Então, se a gente for fazer uma leitura dessas mudanças, mudou muito a identidade deles, mudou muito os valores, mudou muito, principalmente o Z, que eles nasceram, são os nascidos digitais, né, que a gente fala que eles já nasceram na internet. Então, mudou muito a identidade deles e o conflito deles com a gente, né, geração X, tudo, é muito diferente. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade de entender a geração deles, eles entenderem a nossa, e existe essa, né, essa confusão mesmo dentro desse conflito de gerações que hoje parece que está mais forte do que era antes, porque as gerações, quando a gente pensa nessas gerações, parece que é de pai para filho. Não é assim que muda a geração, é por tecnologia. E agora a tecnologia está muito mais rápida, então está mudando muito mais rápido as gerações, né? Então está mais difícil você acompanhar essas mudanças. Então, hoje, o que acontece é que a imagem ela é uma imagem muito mais manipulada do que era antigamente. Então, fica muito menos estável a imagem do que era antes, né? Então, parece que a imagem ela perde o valor porque ela perde credibilidade porque ela é mais manipulada, né? Mas a imagem do contato, essa imagem ela não é manipulada. A imagem, a aparência, ela é muito manipulada. Mas ela não dá concretude da imagem social, vamos pensar desse jeito, mesmo que eu tente manipular o que eu apresento, quando a gente pensa em relacionamento, aí você não dá concretude na manipulação, né? Você não mantém. É um vínculo que não mantém, é um vínculo que ele se encerra, ele tem pouco tempo de validade. A barreira do computador ele faz com que as pessoas tenham uma facilidade maior de
né, de não se comprometer tanto. Tanto que, muitas vezes, a pessoa consegue até se apresentar no computador, né, fazer, por exemplo, uma aula online com mais facilidade do que vir aqui na frente, por exemplo. Né? Por quê? Porque parece que você tem a barreira. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, fazer amigos reais, só tem amigos virtuais. Né? Por quê? Porque com a barreira, com a segurança de ter um computador entre eles, né, ele acaba podendo ser quem ele quiser, porque ele tem a barreira, ele pode desligar. Né? Ah, não sei o que fazer, agora caiu a conexão. Então, ele tem a... Sim, e é muito interessante isso, porque assim, até assim, eu, né, sou psicóloga e eu tenho consultório também, e às vezes acontecem situações muito engraçadas, que quando eu atendo a pessoa, né, no presencial, ela fala pouco. E daí depois ela me manda mensagem, aqueles textos, e-mails, coisas que eu falo, vamos fazer assim, a gente conversa, vou fazer a terapia pelo WhatsApp, porque por mensagem ela consegue se expor, porque ela não se sente tão exposta. Então, essa facilidade, né, acaba sendo... Né, é difícil a gente julgar só como bom ou ruim. É diferente, porque ela facilita que a pessoa se exponha, mas faz com que ela não enfrente a dificuldade da exposição. Né, com que ela tenha que assim, se preservar do risco da não aceitação. Porque o medo é de ser julgado, de ser criticado, de não ser aceito. E daí ela se sente mais segura com o computador no meio. Né? Bom, e como que eu me destaco e me diferencio? O que faz com que eu seja lembrado? Né? Então, eu trouxe para vocês uma história. Quem conhece essa história? O que eu fiz aqui? Ah, não fui eu. É o Pequeno Príncipe. O que o Pequeno Príncipe tem a ver com branding pessoal? Sim, perfeito. Essa é a frase clássica dele, né? Que você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Na verdade, o vínculo da responsabilidade pelo afeto. Né? Eu coloquei uma frase aqui que é dele também, que ele fala, né? Aqui eu coloquei essas 3 cenas para ilustrar. Aqui é quando a Rosa lá no planeta, né? A raposa está aqui, mas ela não estava no planeta, mas aqui é a Rosa lá no planeta, a Rosa sozinha, e quando ele descobre, alguém lembra dessa cena? Quando ele está na Terra e ele descobre o jardim de rosas. E ele vê um monte de rosas. E ele olha e pergunta, quem são vocês? E ela fala, somos rosas. E ele vira e fica muito decepcionado. Porque lá no planeta dele, a rosa dele falou que ela era única. E ele tinha um cuidado imenso, porque ela era única. Ele ficava lá com ela, ele pôs uma redoma, ele mimava ela, fazia tudo que ela queria, porque ela era única. E, de repente, ele chega num lugar e tem um monte iguais. E ele fica muito decepcionado, porque ele fala, poxa vida, eu tive aquele trabalho imenso, porque eu achei que ela era diferenciada, única. Exatamente. E daí ele chega muito decepcionado para a raposa e ele fala, está chorando, né? E a raposa pergunta, e ele fala que a rosa falou que ela era única e que ele viu lá no jardim que ela não era. E daí que vem essa frase, que foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Ela era única para ele. Poderiam ter várias outras rosas, mas, mesmo com um monte de outras rosas iguais àquela rosa, nenhuma outra rosa era para ele como aquela rosa. Como a gente se torna único? Né? Quando a gente cria esse vínculo em que nenhum outro faz com que você se sinta como aquela pessoa se sente do seu lado. Nenhuma daquelas rosas fazia com que ele se sentisse tão importante como ele se sentia perto daquela rosa. Então, para ele, ela era única. Quando a gente pensa na relação, seja pessoal ou profissional, mas na relação com o seu cliente, como você se torna único? Tem um monte de outros profissionais como você. Como você vai ser o único que ele vai pensar?
O único que ele vai querer perto de você. Como você se torna único? Sendo que tem um monte de outros profissionais iguais. A partir da história que você tem com ele. Né? Como você vai ser escolhido? A partir da história. Né? A história, a sua história de vida te torna uma pessoa única. A sua história com a outra pessoa torna aquela relação única. É a história que torna as coisas únicas. Um objeto é único pela história dele. Né? Às vezes, um objeto, igual todos os outros objetos, ele se torna único porque foi dado por uma pessoa, porque foi comprado numa viagem que eu fiz em tal lugar. E daí ele se torna único por causa da história que ele tem. Memória afetiva. A memória afetiva é a memória mais forte que nós temos. Tudo que nós lembramos de mais antigo na nossa vida envolve uma emoção importante. E eu trouxe para vocês, para a gente pensar em algumas estratégias, então, da nossa profissão. Na verdade, né, é uma estratégia da minha, né, e uma estratégia para a gente pensar na nossa profissão, na profissão de todas as pessoas que lidam com pessoas, e eu acho que todas as profissões são assim. Né? E como que a gente faz para melhorar, então? Como a gente se torna único? Como que a gente fortalece a nossa marca? Né? Quando a gente pensa em autoconhecimento, como eu falei para vocês, branding, quando eu coloquei o tema da palestra, parece um nome muito diferente, muito inovador, né? Algo, né, muito diferenciado. Identidade já é menos. Por quê? Porque os dois falam da mesma coisa. Falam da importância de você se conhecer, de você buscar dentro de você o que é importante para você se tornar cada vez melhor. E quando eu falo de autoconhecimento, o autoconhecimento é o que eu conheço de mim, que eu tenho consciência. Porque muitas coisas nós fazemos e nós não prestamos atenção. Às vezes a pessoa fala, nossa, você já reparou que você faz tal coisa? Eu? Não é? Eu faço isso? Faz. Eu sou assim? É. E você não tem consciência. Então, o autoconhecimento é você ter consciência de quem você é para você e para os outros. Por isso a importância do autoconhecimento. Isso não é novo. Falar da importância do autoconhecimento não é novo. Se a gente for pensar, os filósofos antigos, Descartes, né, fala, penso, logo existo, ou seja, eu só existo se eu pensar. Se eu tiver consciência, eu existo. E daí, trazendo isso para o brand, fazendo uma brincadeira, né, a marca só existe se eu pensar nela. Né? Se eu pensei nela, ela existe. Se eu não pensei nela, ela não existe também. Então, quando o autoconhecimento, ele é a estrutura, é a base para que eu possa criar uma identidade que seja coerente com quem eu sou e, principalmente, com quem eu quero ser. E daí que a minha marca seja sólida, porque ela está estruturada em quem eu sou. Como eu faço isso? Primeiro item, a inteligência emocional. Como que a inteligência emocional me ajuda nisso? Se eu não consigo construir uma boa, né, desenvolver uma boa inteligência emocional, eu não conheço as minhas emoções, eu vou ter um comportamento, uma atitude muito mais reativa do que ativa. Eu vou reagir ao que os outros fazem. E daí eu não vou decidir o que eu deixo aparecer para cima do iceberg. O que vai aparecer para cima do iceberg vai ser sempre em resposta ao que acontece no externo. Então, eu preciso desenvolver inteligência emocional. E daí, reconhecer as minhas forças e as minhas fraquezas. Por quê? Por que é importante? Porque eu preciso aprender a superar as minhas dificuldades para eu poder atingir outros patamares, né, e superar novos desafios. Como? Fortalecendo a minha autoestima. Por que a autoestima é importante? A autoestima, ela tem 4 pilares principais. Primeiro pilar da autoestima, autoimagem. Segundo pilar da autoestima, autorreforço. O que é o autorreforço? É eu
validar, me reforçar, me parabenizar no que eu sou boa, forças e fraquezas. Terceiro pilar da autoestima: autovalidação. Quarto pilar da autoestima: autoeficiência. O quanto que eu reconheço que eu sou boa no que eu faço, que eu reconheço que eu dou conta daquilo que eu faço. A autovalidação, ela também é conhecida como autoconceito, que é o que eu falo de mim, a nota que eu dou para mim. Né? Se eu falo que eu sou 10, eu sou um 0 à esquerda. 10, tá, gente? 10. Sempre. Ou seja, a importância de eu ter uma autoimagem positiva, porque eu não consigo mostrar aquilo que eu não tenho. E daí, junto ao autoconhecimento, a identidade e a imagem, que nós já falamos da importância disso. Tá? Ter clareza de quem você é, dos seus valores e do que o cliente espera de você. Se eu não sei o que o cliente espera de mim, se eu não sei... eu trabalho com patrimônios de alto valor. Quem compra um patrimônio de alto valor espera o quê de mim? Que eu não seja atencioso, que eu não tenha compromisso. É assim que ele espera? Não. Ele precisa saber se ele pode confiar em mim, se eu tenho um compromisso com ele. Senão, ele não vai arriscar. Não é verdade? Então, eu preciso me conhecer e eu preciso saber como eu estou sendo visto. Eu não me preocupo com a imagem. Eu posso não me preocupar com a imagem, mas daí também ninguém vai querer se aproximar de mim. Né? É uma decisão. Eu posso tomar essa decisão? Posso. E vou lidar com a consequência da decisão que eu tomei. Está tudo bem, não tem problema. Contanto que eu esteja disposto a viver essas consequências. Gestão dos pensamentos. Sua mente te transforma ou você transforma a sua mente? Quem é o protagonista? Por que o pensamento é importante? Tudo começa no pensamento. Tudo. Uma situação é só uma situação. Tudo o que acontece vem a partir da interpretação daquela situação. O que eu penso em relação a ela. A partir do momento que eu pensei algo sobre a situação, aquela situação vai me gerar emoções. Aquelas emoções vão conduzir as minhas ações. Essas ações vão construir a minha vida. Não é assim? Se eu quero mudar as minhas ações, se eu quero mudar a minha vida, eu vou começar onde? Nas emoções? Eu não controlo as emoções. Depois que elas vieram, o que eu controlo? Os pensamentos. Eu não controlo a situação porque ela é externa. Eu controlo o que eu penso sobre ela. Mas o pensamento é automático. Sim, nós temos pensamentos automáticos, mas eu continuar, ele vira, eu também não controlo. Mas eu continuar com ele, eu controlo. Eu posso escolher dar atenção para ele, ou eu posso falar, essa é a única forma de eu pensar sobre isso? Será que eu posso pensar algo diferente sobre isso? E se eu pensar algo diferente, que emoções vão vir? E que ações eu vou ter a partir dessas emoções? Então, o que é gestão do pensamento? É eu controlar o meu pensamento e não ser refém dele. Tá? Positividade e otimismo. Né? Aí vem um outro nome também, que é da moda, né? O mindset, que é o posicionamento mental, que também vem dentro, por isso, junto, né, da gestão do pensamento. Isso é uma decisão, é uma escolha. Está disponível ali, né? A positividade ou a negatividade. Está disponível os dois. Não tem como eu falar assim, escolhe a positividade. Isso é algo interno. Eu vou saber o que eu vou escolher. O que eu quero escolher? Eu vou escolher a positividade, eu vou ver o lado positivo e vou tentar dar o desdobramento disso, ou eu vou escolher o lado negativo e saber que eu vou lidar com o desdobramento disso. Isso é uma escolha, é uma decisão. E decisão, né, a palavra decisão, ela vem da mesma origem da palavra incisão. Incisão é cortar dentro, decisão é cortar fora. Então, a decisão é eu ver o que eu não quero mais que faça parte da minha vida. O que eu vou cortar fora. Aí você fala, não, mas é difícil, porque quando eu vejo, eu já estou pensando negativo. Treino.
Só tem essa forma de eu pensar sobre isso? Que outra forma eu posso pensar? Uma vez, 2 vezes, até que o automático já seja isso. Tá? Tudo bem, gente? Ai, passei, fui embora inteiro. E o principal foi ele, tá, gente? Porque ele errou. E isso eu vou aproveitar e falar outra coisa. Fazer as pazes com o erro. Né? Muitas vezes a gente não apresenta quem a gente é, a gente não se arrisca, a gente não se expõe por medo de errar. Né? O erro ele tem que ser visto como parte do processo de aprendizado. Se eu tiver medo de errar, eu não me arrisco. Se eu não tiver medo de errar, eu não aprendo. Né? Eu brinco que eu aprendi a andar com 1 ano. Mais ou menos 1 ano e pouco. A maioria das pessoas, né? Ou seja, fazem 49 anos que eu treino andar. E eu treino todo dia. Todo dia eu ando. Eu acordo e já saio treinando. Acordo, levanto e vou andar. Todo dia eu treino andar. Todo dia. E eu ainda erro. Tem dia que eu tropeço. E, às vezes, eu tropeço descalça no plano. Então, se a coisa que eu mais treino na minha vida eu ainda erro, imagino que eu não treino todo dia há 49 anos. Eu treino bastante. E eu ainda erro. Então, errar faz parte do processo. Então, fazer as pazes com o erro. Tudo bem errar. Aprendi. Agora eu vou... A Leila está falando que, na inteligência emocional, é importante você saber como você vai se portar numa situação, porque, numa situação, você pode reagir de uma forma e, numa outra situação, reagir de outra. O que ela está me falando, né, dentro da inteligência emocional, né, existem 3 grandes campos de inteligência. A inteligência cognitiva, que são as múltiplas inteligências, né, as inteligências emocionais, e daí agora tem o QS, que é a inteligência espirituais. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas, dentro das inteligências emocionais, uma das inteligências emocionais é o controle emocional. Que, no controle emocional, é a capacidade de você identificar o que você está sentindo e controlar o que você está sentindo enquanto você está sentindo. Então, porque muitas vezes a gente classifica as emoções nas mais simples, né? Ah, eu estou com raiva, eu estou triste. E, às vezes, você não está nem com raiva nem triste, você está decepcionado, porque você tinha uma expectativa e foi frustrada. Né? Eu estou frustrado, eu não estou com raiva, estou frustrado. Então, muitas vezes, você não consegue identificar exatamente a emoção que você está. Então, você tem que identificar a emoção e controlar, e pensar, tudo bem, eu estou frustrado, mas o que eu posso fazer com isso? Né? Como que eu posso lidar com essa emoção de uma forma que me ajude e não me atrapalhe? Né? Então, isso faz parte de uma maturidade emocional. Na verdade, a maturidade emocional, que, né, a gente usa esse termo, ela é medida pela capacidade de controle emocional, que é a capacidade de lidar com frustrações. Né? O quanto que eu consigo lidar com emoções difíceis, que não são esperadas, e dar uma condução positiva para elas. Né? Então, conforme você vai treinando, assim como todas as outras inteligências, a inteligência, qualquer inteligência, é uma habilidade, não é um dom. Né? E como todas as habilidades, ela aumenta com o treino, a inteligência emocional também. Ela aumenta com o treino. Então, dentro das estratégias, a conexão emocional ela é uma estratégia importantíssima, porque ela é o que mais você consegue a fidelização dos clientes. Né? Dos relacionamentos, de uma forma geral, é a conexão emocional. Na conexão emocional, é muito importante você ter uma comunicação eficaz, começando a comunicação da imagem, né? Uma comunicação eficaz com escuta ativa. Gente, escuta ativa é um desafio. O que é escuta ativa? Escuta ativa é a capacidade de você escutar a outra pessoa até que ela termine, sem interromper e sem preparar a sua resposta enquanto ela fala. Eu sei que aqui todo mundo consegue, mas vocês acreditam que é desafiador para algumas pessoas? É desafiador. Né? É difícil a escutativa, porque nós queremos sempre, né, tudo muito acelerado, a gente vai querendo... Não, deixa eu ver o que eu vou responder, ela está falando aqui. Eu posso fazer um corte, porque vai ficar no meio, depois não vou lembrar o final. Né? Então, por quê? A escutativa ela é desafiadora mesmo.
Só que, se você não consegue escutar, a pessoa não consegue concluir o raciocínio dela, ela não se sente acolhida. E não faz vínculo. Tá? Exatamente. Né? A escuta ativa, ela é completamente diferente. Às vezes você está escutando, preparando sua resposta. Você não está nem ouvindo mais o que a pessoa está falando, que você tem que lembrar da resposta. Vai que depois você não lembra. Aí, depois que você preparou sua resposta, dali para lá, você já não escuta mais nada. Não é verdade? Aqui ninguém faz isso. Aqui em Pinda, ouvi falar que ninguém faz. Comunicação não violenta, na verdade, ela é uma forma de você se comunicar em que você... tanto que ela é conhecida também como comunicação empática, né? Que é uma forma de você se comunicar se colocando no lugar do outro a partir da visão do outro. Né? A comunicação não violenta é uma comunicação muito importante e muito interessante até para se aprofundar, para melhorar as relações e a conexão emocional, porque dentro da comunicação não violenta, você sempre traz o que o outro fez e como você se sentiu com o que o outro fez. E dá um modelo de como ele poderia fazer diferente. Então, dentro dessa dinâmica, o outro sabe o que você espera dele. Porque, muitas vezes, você fala para o outro, você precisa melhorar, e ele não sabe o que é melhorar. Ele não sabe fazer diferente. Então, dentro dessa comunicação, você dá um modelo, e daí ele sabe como melhorar. O que é melhorar para você? Porque, às vezes, daí a pessoa fala, você precisa melhorar. Aí ele muda o padrão e fica pior. Aí você fala, você piorou. Ele fala, eu achei que eu estava melhorando. Não, então, não deu certo. Então, assim, nesse modelo de comunicação, fica mais claro e flui muito melhor mesmo. É uma estratégia muito boa, a comunicação não violenta. E outra estratégia que, hoje em dia, está sendo muito usada, é bem atual, não sei se vocês conhecem, é o storytelling. Até existe agora um outro termo que chama brand storytelling. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas o storytelling, ele, apesar do nome parecer novo, ele também não é uma estratégia nova. O storytelling é a capacidade de criar histórias para fazer conexão. Né? O Walt Disney aprendeu isso muito bem. Né? E ele cria, tudo tem histórias. Né? Por quê? Porque ele entendeu que a história cria conexão. Então, como que a história faz? Como que você chega a bordo de uma pessoa e você cria uma história com ela? Pensa nas pessoas que são mais íntimas de você. Você tem história com essas pessoas. E quando você conta as suas histórias com essas pessoas, você demonstra essa intimidade. E cada vez que você conta, você se sente íntima da pessoa. Parece que a pessoa está do seu lado quando você está contando a história, não é verdade? Porque parece que você se aproxima dela. Então, o storytelling, ele é uma forma de você criar uma conexão maior. Né? E dentro da atuação, né, do trabalho do corretor de imóveis, muitas vezes, até quando você vai apresentar um imóvel, alguma coisa, você criar uma história naquele imóvel faz com que a pessoa já crie até uma conexão com o imóvel. Né? Você chega a apresentar, olha, essa casa aqui, imagina você aqui, com a sua família, sentar aqui nesse deck aqui, né, num domingo, né, vocês tomando um café da manhã, a pessoa já se imagina ali, já faz aquela história. E daí, ali não é mais uma casa, ali é um momento mágico com a família dela. Então, esse storytelling é uma ferramenta que faz com que você se diferencie. Porque cada vez que a pessoa está com você, é um momento mágico. Né? Não é só um momento comercial, é um momento de uma interação, de uma conexão que faz com que você saia de lá querendo viver momentos incríveis. Né? E isso faz muita diferença. Tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu vou passar para vocês agora um videozinho que mostra a importância da história ligada ao que você está apresentando. Nesse vídeo, eu vou passar o que tinha antes. Aqui não sei se vocês assistiam Friends, mas no Friends, o Joey, esse rapaz aqui, ele vai para um leilão junto com a amiga dele, que é a Rachel, e ele não entende muito a dinâmica do leilão, né? E está leiloando um barco. E ele não entende como que é a dinâmica do leilão, ele acha que é para tentar adivinhar o preço do barco. E ele manda um lance lá, altíssimo. E daí ele é contemplado, e ele acha que ele acertou o preço do barco. Ele não entendeu que ele vai ter que comprar. Ai, desculpa. Ele não entende que ele...
vai ter que comprar o barco. Ele acha que ele acertou o preço do barco, né? Ele não entendeu a dinâmica do leilão. E daí a Rachel fica apavorada, porque ele não tem dinheiro para pagar aquele barco. Ela fala, mas e agora? O que a gente vai fazer? E ele fala, e ele é apavorado. Como que eu vou pagar? Eu não tenho esse dinheiro para pagar. E ele entra em pânico, porque ele era 20 mil, tal. Ele fala, eu não tenho dinheiro. E ele, em pânico, dela fala assim, vamos achar o segundo, que maior lance, e vamos lá vender para ele. Ele, então vamos. Aí agora olha o que acontece. Excuse me, is there a Mr. Beaumont at this table? That's me. Ah, yeah. Well, hello. This is your lucky day, Mr. Beaumont. The gentleman day sailor has just become available again, and I believe that you made a bid of $18,000. Yeah, you have to pay that. It's not just a guess. Okay. I was actually relieved I didn't win the boat. My wife would have killed me. What is your wife's name? It's Pam. Pam. Oh, God. Okay. Just imagine this. The Pam. Oh. I don't think she'd like that. Okay. Imagine this. The Mr. Beaumont. I don't think so, dear. Okay, look, let me paint you a little picture. All right, you are setting sail up the Hudson. You got the wind in your arms. You get all that peace and quiet that you've always wanted. You get back to nature. You can go fishing. You can get one of those little hats and have people call you Captain. And then when you're old, Cappy. What the hell? It's for a good cause. All right. No way! It's mine! All that stuff you just said, I want that! Joey, you don't have $20,000. Who cares? I'll make payments, whatever it takes. I want the Mr. Beaumont! Bom, essa é a foto dele no barco. Ele compra o barco. Ele vende tudo, ele não tem como comprar, mas ele comprou a história dela. Ela vendeu uma história tão linda do barco para a segunda oferta, que ele, não, é meu, eu que comprei, é o meu barco. Por quê? Porque ele comprou o barco? Foi o barco que ele comprou, gente? Ele comprou aquela história que ela contou. Ele queria viver aquilo. Muito do que a gente sonha em ter, o que a gente quer ter, não é aquele produto, não é aquele objeto, não é aquele patrimônio. É a história que eu vou viver naquele lugar. É a história que aquilo vai trazer para a minha vida. Se eu tratar um patrimônio, né, uma aquisição assim, do valor que tem, como só um objeto, só um patrimônio, né, algo que tem, ficou coisa aqui, algo que tem só o valor monetário, ai, não. Algo que tem só o valor, eles vão olhar para o preço, talvez não vão querer pagar o preço. Mas a hora que eles olharem para o valor daquilo, do que eles vão viver, quando a gente entende o valor, a gente não questiona o preço. Isso vale para patrimônios, mas principalmente vale para a gente. Quando a gente entende o nosso valor, quando a gente entende o valor de viver a nossa melhor versão, de viver coerente com a nossa identidade. E a nossa identidade, lembra o que é a nossa identidade? É a coisa mais importante da nossa vida, porque, lembra, missão, visão e valores? A nossa missão é o nosso propósito de vida. É quem eu quero ser, que é a nossa visão. E são os meus valores, as coisas mais importantes para mim. Quando eu entendo a importância de eu ser essa pessoa, que é a minha identidade, ai, mas olha o preço de eu me tornar essa pessoa. Olha, nossa, vai me dar um trabalho. Nossa, eu vou ter que, né, fazer tanta coisa para transformar quem eu sou hoje em quem eu quero ser. Quando eu pensar no preço, a caminhada é difícil. Mas quando eu pensar no valor de viver, ser essa pessoa, o preço fica muito pequeno perto disso.
Então, quando eu pensar, eu quero ser o melhor de mim, viver a melhor história que eu posso ter da minha vida, eu não vou pensar no preço, eu vou pensar no valor. E vou comprar o barco. Tá bom? Bom, eu queria trazer, como eu falei para vocês, eu queria dividir um pouquinho, né, do que eu penso sobre esse tema, né? O branding, como eu falei para vocês, o nome parece um nome muito novo, mas, na verdade, ele se fundamenta em algo que é muito antigo, que é de eu conseguir viver coerente com quem eu quero ser, para que eu seja aceito da forma que eu realmente sou. Né? Que é um dos alicerces principais, né, de todo ser humano. A gente nasce buscando ser aceito, ter valor, né, ser amado e se sentir seguro dessa forma. A hora que a gente entende isso, a gente consegue nortear todas as outras coisas que a gente precisa decidir olhando para esse norte. Bom, eu coloquei em várias marcas, várias tarjetinhas diferentes e línguas, porque eu quero que vocês entendam o quanto eu estou grata, né, por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês e de vocês, né, dedicarem esse tempo a estarem aqui comigo. Eu sempre falo que eu não sei separar tempo de vida. Para mim, o que a gente faz com o nosso tempo é o que a gente faz com a nossa vida. Porque 1 hora do tempo de vocês é 1 hora da vida de vocês que vocês dedicaram a estar aqui comigo e confiaram que seria bom, que seria melhor estar aqui comigo do que fazendo qualquer outra coisa. Então, eu quero agradecer por essa confiança e por vocês estarem até agora aqui comigo. Tá bom? Muito obrigada.